Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, primeira parte, capítulo 9, Evolução e Cérebro. Formação do mundo cerebral. No colo do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária, quer dizer, incompleta, da construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente necessitado de mais ampla exteriorização. A massa de células nervosas que precede, que vem antes, a formação do mundo cerebral nos invertebrados são os que não têm coluna vertebral, dá lugar à invaginação, ou seja, ao desdobramento para a região interna do tecido embrionário. O ectoderma dos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior, a bolsa anterior, ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior ou rombencéfalo. Nos peixes, os hemisférios cerebrais ainda estão muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam desenvolvimento encorajador e nos répteis, avançam em progresso mais vasto, configurando já, com alguma perfeição, o aqueduto de Sylvius. O aqueduto de Sylvius é um canal que liga o terceiro e o quarto ventrículos cerebrais, sendo o ventrículo as 4 cavidades do âmago do cérebro. Então ele fala, o aqueduto de Sylvius, se aprimorando com mais segurança em semelhante fase. Na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro, a se refletir na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, lagartos, como o rinconcéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a forma de um olho com implementos característicos. Rinconcéfalo são grupos de répteis fósseis de que ainda existe uma espécie na Nova Zelândia, que é a tuarana. Ela tem um corpo escamado, granuloso, costela abdominal, possuindo um olho vertiginal no alto da cabeça. É o olho pineal ligado à epífise. Nós humanos já não temos mais esse terceiro olho aparente, ele está na pineal. E eu salvei na playlist um filme que eu encontrei no YouTube que tem informações da tuarana. Eu acho que seria interessante vocês assistirem esse filme, tá? Continuando, Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza, mas é aí que a epífise começa a se consolidar por centro energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos diversos estados mentais nos mecanismos de reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros da mesma faixa de vibrações para as grandes criações da ciência e da religião,
da cultura e da arte, da jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retraem reciprocamente. Girencefalia e licencefalia. O crescimento dos hemisférios cerebrais nas aves prosseguem com significativas porções cerebelares para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo com apreciáveis dotações, com bom crescimento, ele quer dizer, né? Apresentando circunvoluções nos girencéfalos. Ele está falando do cérebro dos primatas. E aumento expressivo na área do córtex. Quanto mais se verifica, quanto mais se verticaliza, quer dizer, quanto mais sobe a escalada, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Mas é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência, e nem esta é, a rigor, proporcional ao número de circunvoluções cerebrais, saliências sinuosas na parte do cérebro, tá? Tanto que mamíferos como o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo os primatas possuem cérebro lisencéfalo ou sem circunvoluções, quer dizer, lisos. A girencefalia e a licencefalia obedecem a tipificações traçadas pelos orientadores maiores, no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas escolhas sobre a vasta classe dos seres vivos. Da mesma forma das crianças tenras, internadas em jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados a se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica, em que se agrupam por simbiose, acolhem a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Simbiose é a associação de dois seres de espécie distinta, com influência de um sobre o outro, ou de ambos entre si, podendo essas relações ser úteis ou prejudiciais às duas partes, favorável ou nociva para apenas uma delas. Fator de fixação. Os neurônios nascem e se renovam milhões de vezes no plano físico e no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais, com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual, quando, em função dos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso, demonstrando formação especialíssima, porque reduz mais profundamente a estrutura das células psicossomáticas. O neurônio é toda uma usina microscópica se constituindo de um corpo celular com prolongamentos, apresentando no núcleo escassa cromatina e um
nucléolo, ou seja, um pequeno corpúsculo no interior do núcleo das células, cuja constituição é diferente da desse núcleo. O núcleo se acha cercado de protoplasma em que há mitocôndrios. Mitocôndrio é um corpúsculo presente nas células no qual se efetuam processos respiratórios e metabolismo dos ácidos graxos. Nas células com capacidade energética, como as musculares e as nervosas, o número de mitocôndrias é elevado. Então, ele está falando, né? O núcleo se acha cercado de protoplasma em que há mitocôndrios, neurofibrilas, aparelho de Golgi. Aparelho de Golgi é uma estrutura interior da célula ou grupo de estruturas no citoplasma, do qual se diferencia por uma pigmentação especial. Ela tem função de secreção. Melanina abundante e um pigmento ocre, estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente a madureza e na velhice das criaturas, além de uma substância invisível na célula em atividade que se espalha no citoplasma e nos dendritos. Dendrito é o prolongamento de um neurônio destinado a receber e transmitir o estímulo nervoso. Então, essa substância visível é facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância, a se expressar nos chamados corpúsculos de início, esses corpúsculos são formações proteicas encontradas no citoplasma da célula nervosa. Então, ela se expressa nos chamados corpúsculos de início, que podem sofrer a cromatólise, ou seja, podem se colorir pela ação de um corante. Representa alimento psíquico, abastecido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração durante o repouso físico, para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis. Então, o corpo espiritual é que faz essa restauração das células cansadas, que não podem ser substituídas. Ok? O pigmento ocre, que a ciência humana observa sem maiores definições, é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação, como que aguardar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime ou avança. Ou seja, pensamento fixo, né? Só pensa naquilo, se adensando ou se rarefazendo nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota do tempo em que se perdure sua existência carnal, ou seja, aumenta ou diminui dependendo de como estamos utilizando a nossa mente. Reflexos, tipos. Estabelecidos os centros nervosos em que as forças fisiopsicossomáticas, materiais e espirituais, se entrosam. Os reflexos tipos são organizados no reino animal, fixando-se o reflexo de flexão, que
consta da flexão de um membro atacado na superfície por estímulos de várias origens e reflexo fásico, que interessa a defesa própria na remoção de estímulos perniciosos, o reflexo miotático, aquele que aumenta no movimento de contração do músculo, a se evidenciar na contração de um músculo quando responde à extensão das fibras, os reflexos posturais diversos e os múltiplos reflexos segmentares e intersegmentares, com os arcos que lhes são característicos, tanto na parte aferente como na eferente, preparando-se o corpo fisiopsicossomático do futuro em suas reações nervosas fundamentais. Então, aferente é a classe das fibras nervosas que conduzem o impulso dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central. E eferente é aquele que conduz a ordem motora do sistema nervoso central para o órgão responsável pela resposta ao impulso sensorial, denominado órgão efetor. Ou seja, o aferente dá o impulso e leva para o sistema central. E o sistema central leva ao eferente, que vai agir. Por exemplo, você coloca a mão na hastezinha da rosa, bem em cima de um espinho. Vem a ordem, tira a mão. Vai doer. E você contrai o braço para tirar a mão. Tá? Através deles, ou seja, através desses reflexos tipo, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário e o centro cerebral, registra inúmeras excitações para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. Formação dos sentidos. No corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária aperfeiçoa então os sentidos. Findo longo período de trabalho, o tato se afirma, por sentido cutâneo essencial, que se espalha por toda a pele. Esta se converte em superfície receptora com variadas terminações nervosas que se salientam, que aparecem por extrema complexidade, desde as arborizações simples até os corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, dentro da pele, utilizando células especiais em comunicação incessante com o cérebro, para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Adestrada a atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica elabora por atividades reflexas várias substâncias que excitam os seus centros receptivos, definindo os chamados sentidos químicos, a culminarem no olfato e no gosto. No epitélio, que é a camada celular que reveste toda a superfície, peles e mucosas externas e internas do corpo, olfatório, as células basais, as de sustentação e as olfativas, sobre as glândulas de Bowman, que são as glândulas localizadas na região da mucosa olfativa no interior nasal, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos,
operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias e no dorso da língua e na epiglote, que é a válvula que fecha a glote, a abertura da laringe, no momento da deglutição. Na face posterior da faringe, como no véu do paladar, ou seja, no céu da boca, os corpúsculos gustativos, guardando as células epiteliais, que são as camadas celulares que revestem toda a superfície, pele e mucosa, externas e internas do corpo, de sustentação, e as células gustativas, associadas às pequenas glândulas salivares, fazem o registro das substâncias destinadas à nutrição. Então, além do tato, desenvolve também um mecanismo para identificar o cheiro e o gosto. Resumindo aí toda essa história, tá? Visão e audição. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens dos objetos na retina, segundo um sistema dióptrico particular. Dióptrico é relativo aos efeitos da refração da luz e, em ótica, é a medida de convergência de uma lente. Então, ele está falando, né, que o sistema dióptrico particular aperfeiçoando as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança os nervos ópticos, transportando as imagens captadas até as profundidade do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e as analisa, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. E a audição, se alicerçando em órgão complexo, se consolida no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear, que é a parte anterior do labirinto, ou o ouvido interno com formato de espiral, que se divide em 3 compartimentos, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de corte, ou seja, os órgãos constituídos de células auditivas que captam as ondas sonoras, e as fibras nervosas do acústico encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio em estímulos nervosos que saem através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores pertencentes às sensações de tom, intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados, com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Sob a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos, ou seja, várias ferramentas. O cérebro integral também se organiza em lobos diversos, em vasta margem de recursos para o futuro, quando a alma, então nascente, em atividade instintiva na construção do seu próprio veículo, do seu próprio corpo, se erigirá em consciência desperta com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Microcosmo prodigioso. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim,
organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras. Desse modo, a inervação visceral, aferente e eferente e os centros coordenadores, o sistema simpático e parasimpático e as fibras pré- e pós-ganglionares de Langley, com os neurônios que edificam as vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas, se estruturam primorosamente. Em todos os ângulos desse microcosmo prodigioso, que é o cérebro, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando seus desejos e executando suas ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Desde o tubo tectobulbar, que se localiza na região superior do bulbo raquiano, das fibras pré-ganglionares, saindo com os pares cranianos, tecidos com neurônios no mesencéfalo, protuberância e bulbo, e incluindo os núcleos supraópticos paraventriculares, que são um grupo de células nervosas situadas nos arredores dos ventrículos cerebrais, e a parede anterior do infundíbulo, que é a saliência cônica de matéria cinzenta, que está vinculado ao corpo da pituitária, que é uma glândula situada sob a face inferior do cérebro, também conhecido como hipófise, até o grupo sacro, que é o osso que está situado na parte posterior da bacia, na continuação da coluna vertebral, com neurônios localizados na medula sacra. Nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, projetada ou recolhida pela mente em ação constante nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no corpo somático, no corpo físico, através dos circuitos reflexos. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, que é o centro da sabedoria, por fulcro luminoso, se entrosa com o centro cerebral ou frontal, que é o centro da mente, que responde pela visão, pela audição, pelo olfato e responde também pela inteligência. Então, no diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, por fulcro luminoso, se entrosa com o centro cerebral, se exprime no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral, e dessa união de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Então, se levarmos em conta que o nosso corpo espiritual e físico foi desenvolvido por inteligências celestiais com tanta dedicação
com tantos detalhes, levando para isso milênios, precisamos, no mínimo, observar como estamos cuidando dele, como estamos nos alimentando, como estamos usando nossa palavra. Estamos usando nossa palavra para ferir ou para ajudar? Como estamos usando a nossa inteligência? Uberaba, 12 de fevereiro de 58. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.